Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mensinger, eu sou fundadora do método SEI, o Segredo do Emagrecimento Inteligente, e eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 4 semanas sem passar fome. E o tema da nossa live hoje é como perder peso sem deixar de comer doce, sem deixar de comer aquele bolo, aquele sonho, aquela bomba de chocolate, aquele chocolate que você gosta tanto, não é verdade? Gente, eu tava pensando aqui como tem crença nessa área da nutrição, né? Até quando eu atendo pacientes, como as pessoas têm muita crença, eu não sei o que foi colocado aí na cabeça de vocês, que quando a gente fala em emagrecimento, vira, né, uma batalha, parece que não alinha, né, com a sua alimentação, com os seus hábitos. As pessoas têm esse pré-julgamento aí de uma alimentação saudável, emagrecer, pensando que tem que cortar tudo e mais um pouco, né? E não é assim, gente. Eu, sinceramente, vejo que cada vez que eu converso com as pessoas que querem emagrecer, tem muita objeção nessa questão de perder peso, né? De cortar os alimentos. E isso a gente tem que começar a se alinhar e parar de ficar pensando dessa forma, parar de ficar focando nisso, senão você nunca vai conseguir levar um emagrecimento, alcançar o seu objetivo, se você ficar tendo essas crenças, certo? Então, quando a gente pensa e fala em dieta, né? Fala em emagrecimento, perder gordura, né? Tem um objetivo, um foco de perder tantos quilos. A primeira coisa que vem na sua cabeça é tirar alimentos que você gosta. Hoje, especificamente, a gente vai falar do doce, né? Não necessariamente chocolate, porque tem pessoas que nem é tão fã de chocolate, mas sim de doces, de bolo, de Carolina, enfim, pão doce, né? Coisas do tipo. Então, as pessoas, quando fala em emagrecimento, é a primeira coisa que vem na cabeça, né? E aí, eu quero saber de vocês. Quando vocês falam em emagrecimento, quando vocês vão começar uma dieta, vamos usar o termo dieta aqui que todo mundo conhece, mas quando vocês vão se reeducar, vocês vão iniciar um emagrecimento, iniciar a dieta, é a primeira coisa que vocês pensam, né? Ah, eu vou ter que cortar o doce da minha vida, não é verdade? E a grande questão é, uma notícia para você. Se você fizer isso, há grandes chances de você não conseguir emagrecer, de você perder o seu foco totalmente, tá? Desse emagrecimento ele não ir para frente. Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso modo de pensar em relação ao emagrecimento, tá? E isso envolve muito quando a gente gosta de certos alimentos, né? Porque a gente, tudo que é muito restrito, tudo que a gente põe na nossa cabeça como proibido, não vai dar certo, não vai pra frente. Porque o que eu costumo dizer, por mais que você esteja numa estratégia, né, de emagrecimento e você gosta de comer doces, você não vai deixar de gostar, tá? Então, você não vai do nada parar de gostar de doce. Então você precisa criar novos hábitos, tá? Então, se você entra já numa alimentação, já numa dieta, pensando que você vai ter que cortar certo alimento, cortar o doce que você gosta, há grande chance de você não conseguir emagrecer. E aí, o que eu gostaria que você pensasse, né? Você já se perguntou por que você busca o doce? Né? Por que você perde para ele? Você perde o foco para ele, certo? Isso é muito importante ter. É uma questão de ansiedade, é uma questão emocional, é a sua fuga. Será que ele, o doce, é 100% culpado por você não emagrecer? Como está o resto da sua alimentação? Certo? Então, antes da gente começar, a gente precisa analisar algumas questões, né? Primeiro, que você não precisa abrir mão do seu doce e do chocolate para você emagrecer. De jeito nenhum. E é isso que eu vou ensinar aqui
para vocês, tá? Então, pega papel, pega caneta e vamos analisar aí como está a sua rotina alimentar, sua relação com a comida, porque isso é importante, você visualizar isso, entendem? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas acabam até se privando de comer comida para poder ter ali o seu doce. E não é assim que funciona, gente. O nosso corpo, ele é nutrido de vitaminas e minerais. Se você deixa de comer comida para comer doce, não vai dar certo também. Porque isso pode gerar uma compulsão. Então é importante você analisar quantas refeições você faz por dia, né? Às vezes, muitas vezes, esse escape por doce é porque você não se alimenta direito. É falta de energia. Então, você tem sempre que analisar quantas refeições você faz por dia. Porque às vezes você fala assim, não tem que comer de 3 em 3 horas. Tem que fazer só 3 refeições. Eu faço 2 refeições. Ou eu faço uma estratégia de jejum, cetogênica, low carb. E às vezes não tá dando certo isso pra você não. Porque você acaba ficando compulsiva por doce. Você faz a compensação. E não é assim que funciona. Se você quer emagrecer definitivamente, direito, né, comendo o seu docinho, não é assim que funciona. Você não pode deixar de comer comida para você ir lá e comer o doce, tá, gente? Então, é muito importante você identificar quantas refeições você faz por dia, se essas refeições estão realmente sendo nutritivas, porque existe sim uma compensação energética. A falta de energia vai te levar a consumir algo que você gosta muito. E essa compensação não é interessante. Você vai estar dando um tiro no seu pé, tá? Então, isso é a primeira questão. Quantas refeições você faz por dia? Você tá, às vezes, desnutrida de alimento, de nutriente. E aí, você acaba tendo uma vontade absurda de comer doce, certo? Outra questão muito importante que vocês têm que observar, que eu vejo muito no dia a dia das pessoas, é quanto de proteína você come no dia, gente. Carne, peixe, ovo, frango. A proteína, ela sacia. Muitas vezes você é uma pessoa que não se sacia com nada. Você come, tem fome, come, tem fome, come, tem fome. Tá? Então você precisa colocar alimentos que te dê densidade nutricional, qualidade nutricional para você ficar mais saciado, tirar essa fome, porque se você é uma pessoa que tem fome o tempo todo, você vai acabar consumindo mais doce, tá? Água. Quanto de água você toma, você ingere no dia? Às vezes nós achamos que nós estamos com fome e é sede. E quando a gente tem esse start aí de fome, de vontade de comer, o que acontece? Vai pro doce. Entendem? Outro ponto que é importante vocês analisarem, principalmente quem é compulsivo por chocolate, precisa ter o doce ou o chocolate todos os dias ali. O quanto você está estocando desses alimentos em casa. Muitas vezes você acaba exagerando no doce porque você sempre tem ele à sua vista. À sua vista. Entendam o que eu quero dizer. Muitas vezes você não precisa cortar 100%, mas o exagero ele pode te prejudicar. Então, gente, a gente tem que ter bom senso, entendem? Então, quanto você está estocando? Se você estoca vários tipos de doce, você vai comer todos os tipos de doce. E você vai acabar perdendo o seu foco, tá? Outra coisa, o hábito. Se você faz coisas repetidamente, tipo, várias vezes, super repetido, isso se torna um hábito. E eu vejo que as pessoas têm o hábito de comer doce. Então, o que acontece? É o hábito de comer sempre no mesmo horário. Então, por exemplo, você já condicionou seu cérebro que depois do almoço ou depois do jantar, você precisa de um doce, aquela história, né, para tirar o salgado da boca. Não é verdade? Quem é assim, né? Que precisa falar assim, tá bom, eu já comi, agora eu preciso tirar o salgado da boca. Vou comer um docinho. Então, o hábito de comer doce no mesmo horário também interfere
nessa vontade exagerada. Certo, gente? Então, tudo que você faz todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre repetindo isso se torna um hábito. Então, o hábito, ele é prejudicial. Porque o que eu quero que vocês entendam, não tem problema comer doce, não tem problema comer chocolate, não é isso. Mas eu vejo que as pessoas, elas estão refém de doce. Chega ao ponto de, se não come, fica extremamente estressada, fica extremamente numa irritação absurda. Então, nós precisamos, o que eu vejo? Que vocês precisam ter mais o controle da situação. A partir do momento que vocês têm o controle da situação na relação com os doces, você consegue sim emagrecer comendo. Agora, se você não tem controle, você vai perder mão. E a partir que você perde mão, aí você perde foco, aí você começa a ter mais estresse, mais ansiedade, e aí começa a ser uma bola de neve. A vontade, gente, de doce, eu entendo que muitas pessoas têm, eu entendo várias objeções que vocês têm, tá? Mas ela não pode mandar em você. Você tem que ter isso muito autocontrole. Você precisa aprender a se controlar para tudo, senão vira compulsão. Tem gente que perde ali, tá no foco, tal, e aí a partir do momento que coloca, 880, né? Ou não come nada, ou a partir do momento que come, ponto, acabou o mundo, come tudo e mais um pouco. E não é assim, certo? E eu preciso que vocês entendam isso para vocês conseguirem ter o emagrecimento, né? Conseguir ter um emagrecimento efetivo e se manter magra, que é o mais importante, não ficar nesse lenga-lenga de engorda, emagrece, que ninguém aguenta ficar assim por muito tempo. Entenderam? Então, o controle da situação é muito importante. Porque ter vontade de comer doce, gente, é normal. Vontade de passar na padaria e comprar uma Carolina, né? Comprar uma bomba de chocolate, comprar uma rosca, sonho. É normal ter. Então, vocês não podem, vocês não precisam se torturar. Certo? E isso é um mecanismo, né? O nosso cérebro, para vocês entenderem, ele tem vários mecanismos de sentir prazer. E doce é um deles, né? E aí, o que acontece? O que eu vejo muito? Que eu comentei logo no comecinho. O perigo tá aí. Porque se você começa uma reeducação alimentar, se você começa um processo de emagrecimento e você tira radicalmente o doce da sua alimentação, provavelmente, a hora que você come, você vai acelerar de uma forma que você vai consumir exageradamente, você vai pôr tudo a perder. Porque esse exagero vai te tirar o foco, vai te tirar a atenção. Entendem? E aí, a gente tem dois tipos de pessoas, né? As pessoas que gostam de comer um doce e tá tudo bem, né? Se tem, come. Se não tem, também tá tudo bem. E tem as pessoas que têm compulsão, né? Que precisa. É aquela história que eu falei. O hábito, né? É o hábito de comer doce sempre depois do almoço para tirar o salgado. Aí come alguma coisa salgada, precisa comer um doce para tirar esse sal da boca, né? E esses dois extremos, vamos dizer assim, quem não liga muito, ok, consegue um emagrecimento pontual, e quem tem compulsão precisa utilizar de estratégias para consumir e conseguir emagrecer. Porque a verdade é, se você viver só de doce, óbvio que você não vai conseguir atingir. Tá? Então você precisa ter o controle disso, não precisa excluir da sua vida, mas você precisa ter o controle, certo? Então, um ponto importante aqui que eu quero falar com vocês: mudar estímulos, tá? Então, mudar o estímulo, habituar o seu paladar com outros sabores. Porque se você não consegue comer nada fora da sua rotina, não consegue ficar sem essa questão de doce, isso é um vício. E isso não é positivo.
tá? Então você precisa habituar o seu paladar com outros sabores. Tem gente que é tão pro doce, que aí às vezes a gente fala assim, coloca um limão na salada, ou toma uma água com limão, ou come sei lá, um vegetal mais amargo, a pessoa se arrepia. A pessoa não consegue, porque o paladar dela é totalmente transformado pro doce. E isso não pode, gente, não pode. Você precisa estimular o seu paladar com outros sabores, tá? O autocontrole, ele é fundamental. E principalmente para essas pessoas que são, vamos usar o termo, né, viciadas em comer doces diariamente, não adianta você restringir 100%, não adianta você entrar numa reeducação alimentar, numa dieta, como vocês quiserem chamar, e tirar o doce 100%, porque não vai dar certo, vai ser um tiro no pé. E você não vai conseguir levar isso pro resto da vida, até porque você vai conseguir por um período, e a hora que terminar esse período, o que você vai fazer? Você vai comer. Só que aí você não aprendeu, você não deu outros estímulos pro seu cérebro, e você vai continuar nessa mesma vontade excessiva por doces. Então, é importante até para a questão de saúde de vocês darem outros estímulos, experimentar outros sabores. Não existe só o doce, né? E o que eu gosto de dar de possibilidades, né? Quando a gente fala pra gente ter mais esse autocontrole, né? A quantidade de açúcar. Então, quando você faz um doce, né? Talvez, por exemplo, você vai fazer um bolo. Aí usa lá 4 xícaras de açúcar. Tenta reduzir essa quantidade de açúcar desse bolo. Entendem? Vocês não precisam excluir. Mas tudo bem. Você vai fazer um bolo de cenoura com chocolate. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, um bolo aí que você gosta, um doce, uma sobremesa. E aí vai X colheres de... X colheres não, X xícaras... Ó, um trava-línguas. X xícaras de açúcar. Gente, vai diminuindo. Essa mudança ela tem que ser gradativa. Lembra que eu falei? Não pode ser 8 nem 80. Então, vai diminuindo. Se vai 4 xícaras, reduz para 2, para ele não ficar tão doce. Entendem? São pequenas mudanças que você vai fazendo para conseguir ir desmamando. Outro tipo que a gente pode fazer uma mudança que dá super certo, mudar o tipo do açúcar, né? Então, por exemplo, usar mel. Tá? Tem muito mais benefício que um açúcar branco. Ou mudar o tipo de açúcar, né? Usar, sei lá, um açúcar de coco ou um açúcar demerara, também são opções. Então, começar não precisa cortar, entendem? Mas fazer, diminuir a quantidade nas preparações, porque aí você começa a dar outros estímulos. Certo, gente? Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? E aí é o que eu falo, você consegue sim emagrecer comendo doce. O que não pode ter é a compulsão. Ninguém precisa cortar doce da sua alimentação, da sua rotina, mas você tem que ter um autocontrole quanto a isso, né? Outra coisa importante que às vezes a gente não para pensar, né? Como está a sua fome emocional, né? Principalmente mulheres quando estão na TPM, tá? A Irene falando, eu só compro Demerara hoje. Sim, é uma opção, não precisa excluir, né? Mas troca o tipo de açúcar, né? E tenta fazer receitas com outros tipos de açúcar, certo? Já é um grande avanço, né? E talvez mexer um pouco na quantidade. Às vezes a receita pede uma quantidade, você reduz e tá tudo bem. Não tem problema não. O que não pode, que eu vejo assim, ó, a Irene falou do demerara, mas o que eu vejo? Açúcar de coco, o demerara, o açúcar mascavo, eles são açúcar? Sim, são açúcar. Mesmo, só que não passa por tanto processo de refinamento, né, como o branco. Portanto, o poder de adoçar não é tão grande. E aí o que eu vejo? As pessoas falam assim, não, troquei o açúcar branco e agora eu estou usando demerara, eu estou usando mascavo, estou usando de coco. Gente, usa uma quantidade muito além,
Isso também é um ponto, tá? Isso é um ponto também. De nada adianta você trocar o tipo de açúcar, né? Começar a adaptar as receitas com outro tipo de açúcar e aí vocês colocam o triplo. Não adianta, tá? Uma coisa que aconteceu, teve uma vez que eu tava fazendo acompanhamento de uma paciente e ela adoçava café. E aí, o que que acontece? Ela tomava, assim, umas seis xícaras, era uma quantidade grande de café por dia. E aí, eu falei, tá, mas você adoça todos os seus cafés? Ela falou, sim, adoço todos. Eu falei, quanto você coloca de açúcar? Ela falou, putz, eu coloco uma colher de sobremesa. Tudo bem. Aí eu falei, vamos fazer a conta então. Você toma 6 xícaras de café por dia. E aí você em todas coloca uma colher de sobremesa de açúcar. Quanto não dá isso num dia? Quanto não dá isso numa semana? Quanto não dá isso no mês? Paladar viciadíssimo. Viciadíssimo. Tudo bem. Aí eu propus pra ela, lembra, a gente não pode ser radical, tá? Vamos então trocar o tipo de açúcar? Vamos colocar eu não lembro se foi mascavo, demerara, açúcar de coco. A gente trocou o tipo de açúcar. Tudo bem. Gente, ela dobrou a quantidade de açúcar no café. Mais que dobrou, ela triplicou a quantidade de açúcar no café. Então, compensa? Não, não compensa. E aí, o que que a gente fez? O que que eu combinei com ela? Então, vamos fazer assim? Vamos continuar no branco. Só que você vai reduzir. Então, às vezes, dependendo do caso, é melhor você colocar, presta atenção, uma colherzinha de açúcar branco, deu aquela leve adoçada, mas que ainda você consegue sentir o sabor doce, do que 4, 5, 6 colheres de um açúcar, por mais, né, saudável que seja, mas a quantidade está sendo muito maior. Vocês entendem isso? Então, às vezes é melhor você usar um pouco do branco, pouquinho, que já, putz, tá legal, do que você triplicar a quantidade para um açúcar saudável. Entendem? A banana para adoçar, gente, já tem que estar bem madura. É aquela banana que a casca tá bem escura. Tem gente que joga fora. E não, gente, congela. Se vocês não forem comer, congela, porque é ótimo para adoçar. E a tâmara é muito boa para adoçar. Vocês já comeram tâmara com banana? Tâmara com castanha? Gente, a tâmara, ela derrete na boca e parece um chocolate. É muito bom. Dá super certo usar tâmara. E tem bastante fibra. E tâmara é bom pra parasita. Gente, tâmara é muito bom. Pra quem gosta de chocolate, vixe, tâmara. Tâmara é legal pra você adoçar um bolo. Tâmara é legal pra você fazer receita. Tâmara é legal se você vai bater alguma bebida mais doce, você pode colocar tâmara. Tâmara Sabe o que é legal? Fazer uma pastinha de tâmara. E às vezes até passar num pãozinho, se você, ou numa rosquinha, ou numa panquequinha, você pode fazer uma pastinha de tâmara. Tinha uma marca muito boa que era uma pasta de tâmara orgânica, mas acho que saiu de linha. Mas, nossa, fazer uma pasta de tâmara, gente, doce. Por exemplo, damasco é uma opção legal também, que tâmara é melhor. Então tem outras alternativas, mas o que eu quero que vocês entendam às vezes não compensa a gente fazer a troca, né? Porque senão você acaba usando uma quantidade muito maior e aí não dá certo. Não dá certo mesmo. A grande questão é a gente tentar mudar o paladar e usar outras opções. Ninguém precisa deixar de comer doce, né? Mas tentar dar outras realmente adaptar seu paladar a outra, dar chances, entendeu? Porque não existe só aquilo. É de nós, né, termos compensação do ser humano, né? Então, é até engraçado que quando a gente fala final do dia, final de semana, final do ano, tudo vem a questão de compensação, de ter coisas prazerosas, né? E essas situações nos levam a comer, principalmente, o doce. Principalmente quando a gente tá estressada, ansiosa ou com emoções negativas.
né? Elas vão determinar muito os alimentos que nos despertam bons sentimentos, né? Memória afetiva, né? E eu vejo que o principal aí é essa questão de doce, é o que nos traz um conforto, né? Então, final do dia, ou se a gente tá muito ansiosa, estressada, é o que nos conforta mesmo. E aí, imagina, gente, se vocês me tiram, vocês que gostam de chocolate, vocês que gostam de doce, me tiram doce. Vocês concordam que não dá certo? Não tem como. Não vai pra frente, entendeu? Não vai pra frente, vocês vão ficar sambando. Então, tudo é uma questão de saber adaptar, tudo é uma questão de comportamento, né? O que eu vejo muito, que as pessoas, elas ficam muito... Ah, mas eu vou comer isso, ah, mas eu vou experimentar isso, eu não gosto disso. Entendam, gente, estamos aqui conversando, né, como adulto. Então, você não é uma criança. Então, no mundo dos adultos, nós devemos fazer aquilo, né, que consideramos e sabemos ser adequado. E não apenas o que é gostoso e confortável. Infelizmente, na nossa vida adulta, a gente não pode fazer tudo que a gente gosta e que nos conforta, né? Então, você tem que ter o controle dessa situação. E muitas vezes a vontade, ela passa, né? Vai passar outra coisa, né? Que passa. Então, é muito importante você ter isso bem claro na sua cabeça. Vai emagrecer? Legal. Gostei, tá determinada, tá com objetivo, foco, acho excelente. Mas tenha um equilíbrio, tá? Se eu sair fazendo tudo que eu só o que eu gosto, né? Só o que me conforta, não dá. Não dá. Nós temos que aprender também, né? A gente tem que se colocar um pouco, né? De saber fazer as coisas certas na hora certa. Ninguém tá falando aqui que você precisa se privar, mas você precisa ter o controle, tá? E quando a gente tem o controle, não há problema nenhum em comer o que gosta. Não há problema nenhum em fazer o que gosta, você sabendo como usufruir disso, certo? E existe, né? Então a gente tá falando aqui dessas substituições saudáveis. Então, isso é importante você ter diariamente em casa. Isso é legal você ter em casa, né? E deixa o seu doce elaborado, aquele bolo com glacê, aquela trufa, aquele doce que realmente, essa goiabinha, pontualmente. Não tem problema. O que não pode é, se você gosta de comer todos os dias, se você tem essa, tem que tirar o salgado, tem que tirar o salgado da boca, né? Tenho que ter esse doce diariamente, então tudo bem, só que tenha opções que sejam mais saudáveis. Não precisa se restringir. Tenho certeza que existe aí nessa vasta opções, tem algum doce saudável que você vai gostar. E é esse que você tem que consumir diariamente, se você é uma pessoa que consome diariamente, tá? Tá, muita gente, às vezes, quando fala assim, vamos trocar, o que você acha de um chocolate? Vai, 70%, né? Um chocolate mais gourmet. O que você acha de a gente trocar? A pessoa já torce o nariz pra mim. Isso não é chocolate. Você já experimentou? Tenta. Lembra, você é adulta, você não é criança, né? Vamos tirar esse paladar infantil. Isso é importante, tá? Então, pega um chocolate mais puro, cacau, tenta ir para um sem açúcar. Vai treinando, vai mudando seu paladar. Deixa para comer esse chocolate que você gosta, esses de mercado, né? Pontualmente. Esse doce, esse pudim de leite, bolo, pontualmente. Vai dando outros estímulos sensoriais, né, pro seu paladar. Quando a gente consome, é muito engraçado. Quando a gente consome outros sabores, por exemplo, de azedo, amargo, a gente automaticamente vai dessensibilizar a célula. Eu tenho muitas pessoas que eu faço acompanhamento
que depois que a gente consegue, que dá essa chance para o paladar, vai mudando um pouco os estímulos, fala assim, nossa, eu como esse chocolate, eu já acho que ele é muito doce para mim. Olha que interessante. E acontece muito, certo? Ah, eu já acho, nossa, eu comi uma barra daquele chocolate hoje, se eu como um pedaço, 2, 3 quadradinhos, gente, já me empapuça, já acho doce demais. E isso acontece, por quê? Porque você tá desensibilizando essas células, você tá dando outros estímulos, certo? E lembrando, tá, gente? Às vezes a gente tá muito compulsivo por doce o tempo inteiro, e aí foi o que eu falei no começo, observa o quanto de comida você tá comendo, né? Se você tá com déficit de nutriente, água, às vezes você acha que é fome, é sede. Toda vez que a gente acha que é fome, a gente vai porque a gente gosta, que no caso, né, chocolate, doce. Então, precisa prestar atenção nisso. Às vezes baixa ingesta de proteína, de fibra. Isso acontece, porque na hora que a fome bate, a gente não vai pra... Ai, que vontade de comer uma alface com tomate, cebola. Não, ninguém tem vontade disso. Esquece. Ninguém tem vontade de comer isso. Vai o quê? Vai pra um doce, com vontade de chocolate, com vontade disso, com vontade daquilo. Comer um doce, entendeu? Então, veja como está a sua alimentação num todo. Às vezes você tá comendo doce à toa. Tá queimando cartada aí à toa, tá? Boas fontes de gordura, a gordura ela sacia, né? Então, às vezes você tá com baixa ingesta de gordura, sei lá, cortou gordura total da alimentação. E às vezes a falta de gordura te faz dar um start aí pra fome o tempo todo. E aí você vai no doce, entende? Tudo leva pro alimento que você mais gosta. Quando você tá com fome, tudo leva pro alimento que você mais gosta. Nunca vai levar para um brócolis, por exemplo. Ai, nossa, tô ansiosa hoje, eu vou comer um brócolis, um prato de brócolis. Não, né, gente? Quer enganar quem? Não é verdade isso, né? Então, ter a saciedade, ela é muito importante, tá? Importante também, gente, chocolate doce nos traz um bem-estar, nos traz um sossego, um sossega-leão, né? E aí, por quê? Porque acaba sendo uma fonte de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? E a serotonina é produzida no intestino, né? Então, se você gosta, né, de chocolate 70%, não tem problema nenhum você consumir ele todos os dias, tá? Pode consumir chocolate 70% todos os dias, claro, sem açúcar, tá? E aí, quantidade, gente? 3, 4 quadradinhos por dia, não tem problema nenhum. Principalmente quando você utiliza essa fonte de serotonina, vamos usar o chocolate, né? Um chocolate aí de boa procedência, de boa qualidade, 70% ou até 60% se você não gosta tão amargo. Você pode utilizar ele 3 a 4 quadradinhos por dia, que verifica, por exemplo, o momento que a sua ansiedade bate, que é o momento de consumir algo que te conforte. Vamos dar um exemplo. Pô, eu trabalho o dia todo, o momento que eu tenho vontade de ter um alimento que me conforte 4, 5 horas da tarde, né? Tem muita gente que é assim, trabalha o dia todo, até o almoço passa bem, começa a chegar meio da tarde pro jantar, aí se lasca total. Então, vamos lá, se você sabe que o seu pico de ansiedade, ou de estresse, ou de vontade de comer algo que te conforte é lá pelas 4, 5 horas da tarde, e você tem vontade de comer um doce, não espera chegar esse horário para comer, porque a bomba já explodiu. Então, pra gente fazer essa modulação de serotonina, né, do hormônio do bem-estar, usa esse chocolate antes. Então, consome aí 3, 4 quadradinhos antes, lá pelas 3 horas da tarde. Você vai ver que você vai ficar menos ansioso. Você vai ver que já modulou essa sua ansiedade. E na hora que você vai ter o pico de estresse, você não tem. Não tem, gente. Gente, eu não tiro chocolate de nenhum aluno meu do Método SEI, de nenhum paciente meu. Pelo contrário. Às vezes eu falo assim, você gosta de chocolate, né? Você gosta de doce? Como é que é? Sim, mas Daniela, eu sei que eu vou ter que excluir. Eu falo, não vai ter que excluir.
Da onde vocês tiraram isso? Que crença é essa, pelo amor de Deus? Vai ter que excluir o quê? Pra provar o quê pra mim? Não, isso não existe. Pra me provar durante o tratamento que você consegue e depois que a gente terminar, né, que dá alta, volta tudo? Não, não é assim. Vamos trabalhar isso, vamos aprender. Vamos aprender, vamos conhecer seu corpo, você vai aprender a se conhecer e vai aprender a comer com moderação, apreciando, né? Então, sabe uma coisa bem legal, gente, para vocês colocarem também aí na rotina de vocês, que, meu, é super antioxidante, faz a modulação de serotonina, controla a ansiedade, dá um bem-estar muito bacana, chama nibs de cacau. Vocês já ouviram falar? Gente, nibs de cacau, você pode colocar na banana, você pode colocar num shake, você pode colocar num iogurte, você pode colocar no abacate, você coloca lá uma colher de sopa, 2 colheres de sopa e come. Além de ser crocante, que dá aquela sensação de mastigar, né? Que a gente mastiga, quando a gente mastiga dá saciedade. É super legal você estar entrando com nibs de cacau. Até às vezes, né, quando você está trabalhando, você quer ter alguma coisa na sua mesa para beliscar, você pode separar aí junto com as castanhas um nibs de cacau e consumir, derreter um pouco de nibs e consumir. Então é bem interessante o nibs, tá? Porque eu entendo, né? Fugir do açúcar não é fácil. Eu entendo. Mas não precisa ser feito de forma drástica, eliminando do dia para noite. A gente tem que ter cautela, né? Então, saber escolher as melhores opções. Você sabendo comer um chocolate mais saudável, uma melhor opção, treinando o seu paladar, você pode comer todos os dias como alternativas. E o emagrecimento, ele vem. Ele vem. Mesmo comendo doce. Tem pacientes que emagrecem até 10 quilos em 4 semanas e a pessoa fala assim, nossa, mas comer doce, comendo chocolate? Sim, comendo chocolate. Isso é uma estratégia até para a parte psicológica, porque a partir do momento que você coloca na sua cabeça que você está de dieta, está emagrecendo e você está restrita a isso, que você não pode comer, esquece. Tudo para o nosso cérebro que é proibido é mais gostoso, é mais tentador. E aí o que acontece? Acaba o foco. Você vai perder esse foco e você vai comer e vai perder a mão, vai perder a linha, né? Que mais que eu tenho para falar aqui? Peraí. Então, falei do nibs, né? Que eu ia falar. Comam chocolate nesse momento aí que antes de estourar o estresse, antes de estourar a ansiedade. E sempre tenha doces mais saudáveis na rotina. Se você é uma pessoa que curte comer doces todos os dias, se você gosta de comer doces todos os dias. Então, não precisa se restringir, mas tenha à mão doces saudáveis. E aí, o seu pudim, o seu bolo, sua paçoca, enfim, o que você gostar, vai entrar pontual. Vai entrar pontualmente, uma vez na semana, dependendo de como você tá na alimentação todo, como tá seu treino, até 2 vezes na semana. E tá tudo bem. E vida que segue, gente. Comeu, ok. Próxima refeição, a gente tira o atraso, entendeu? Não se restrinja. E o que eu costumo dizer, vou dar outro exemplo aqui, que eu até anotei para falar para vocês, que isso é muito real, muito real. Às vezes, né, acontece situações assim, quando eu falo, então vamos comer doce saudável, não sei o que, não sei o que lá. E aí a pessoa me vira e fala assim, Daniela, eu tô comendo doce saudável. E aí, o que você tá achando? Então, às vezes me sacia, às vezes não. Só que aí, o que acontece? Outro dia, isso já aconteceu. Eu fiz um brigadeiro de biomassa de banana verde, com batata doce, com cacau. E eu comi 10 brigadeiros. Eu falei, senhor. Aí eu falei, e aí que não me saciou. E aí que eu tô muito à vontade. Nessas horas, gente, é preferível você comer um brigadeiro
com leite condensado e açúcar e matar a lombriga que tem dentro de você do que você comer 20, 10 doces saudáveis. Porque não é porque é saudável que você pode comer a rodo, né? Vamos usar. Lembra do bom senso? Né? A gente tem que ter bom senso. Então, é preferível muitas vezes, dependendo do seu pico de estresse, de ansiedade, você pega um brigadeiro, eu tô dando exemplo do brigadeiro, tá? Mas, sei lá, outro doce. É que comigo foi brigadeiro. Você comer um brigadeiro ou autêntico, feito de leite condensado, açúcar, tudo e mais um pouco enrolado no granulado, do que comer matou. Nossa, que delícia, precisava disso? Tudo bem. Então coma esse brigadeiro e pronto. Do que você ficar comendo 10, 15 doces saudáveis, né? 10 brigadeiros saudáveis e não se saciar. Entendeu? Então, usem sempre o bom senso, o estado emocional que vocês estão, tá? Vou repetir, vontade de comer doce é normal, tá? Quem gosta vai gostar para sempre. Então, não se torture. Ele tem que entrar dentro de um contexto na sua alimentação saudável. Certo, gente? Vamos então maneirar. Lembrando, ninguém precisa cortar doce, isso daí é uma crença que colocaram na cabeça de vocês, que para emagrecer vocês precisam se privar do que gostam, se privar de comer doce. Isso não existe. Não existe, ninguém é ET, né, que do nada para de gostar. Ninguém consegue levar isso por muito tempo, isso não é saudável pro seu psicológico. Então, coma o doce, tenta sempre, claro, optar por doces mais saudáveis, né? Sempre tem o bom senso que eu repito, e não é crime. Se você tiver que comer um chocolate ou um doce que você gosta, coma. Dentro de um contexto saudável, não tem problema nenhum, tá? E o chocolate até ajuda, ou se você fizer um doce mais saudável, na questão de te acalmar, de ser um alimento confortante, porque querendo ou não, nós, no estresse que nós vivemos hoje, né, com o trabalho, com todas as preocupações que nós temos, é normal a gente acabar descontando na comida. Afinal, né, a gente celebra comendo, a gente vai, né, se a gente tá feliz, a gente come, tudo na nossa vida é relacionado à comida. Então, se você tem uma boa relação com a comida, não é o doce, né, não é, enfim, alguma coisa aí pontual que você coma que vai estragar a sua saúde, que vai pôr tudo a perder. O equilíbrio é a base de tudo, certo? Fruta seca pode. Qual a quantidade por dia? Isso daí depende, tá? A quantidade ela depende muito de como é que você tá. E fruta seca pode entrar, ela é uma opção de doce. A gente estava comentando aqui que a tâmara ela é muito interessante nessa questão de doce, né? Porque ela tem fibra, além de adoçar bastante. De todas as frutas secas, a tâmara ela é a melhor opção para você estar utilizando aí na sua rotina, além de que a tâmara, ela é antiparasitária. E vocês sabiam que vocês podem quebrar jejum com tâmara, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Quando uma vez eu fui viajar e o pessoal, achei bem interessante isso. O pessoal, eu fui para Dubai e lá tâmara, existem muitos tipos de tâmara, né? Tâmara de tudo quanto é jeito. Gente, maravilhoso. Tâmara com gosto de doce de leite, com erva doce. Gente, é sensacional. Tem muitos tipos. E eu fui na época do Ramadã. Então eles faziam jejum, né? O dia todo. E quando o sol baixava, eles faziam as orações e eles quebravam o jejum. E lá eles quebram o jejum muitas vezes com tâmara. Olha que legal. Então a tâmara ela é bem interessante também para quebrar jejum. Eu não sabia disso. Eu falei assim, gente, eles estão comendo tâmara. Aí eu fui pesquisar.
E eu vi que a tâmara ela é um bom alimento, né, para quebra de jejum. Eles quebram muito jejum, esse jejum religioso deles com tâmara. Muito interessante. Gente, muito obrigada. Tchau, gente!